Imaginem se eu revelasse que a transformação radical da Red Bull Racing talvez tenha nascido da situação mais adversa possível? Que o novo comandante da escuderia acaba de confessar abertamente que o monoposto atual representa um verdadeiro tormento para ser conduzido? Laurent Mekies foi direto ao ponto ao abordar o RB21, e suas declarações podem revolucionar totalmente nossa visão sobre o destino da equipe que reinou suprema na Fórmula 1 durante os anos recentes. Visualizem a magnitude dessa responsabilidade. Laurent Mekies, engenheiro francês de 48 anos de idade, recentemente assumiu a liderança da Red Bull Racing, substituindo Christian Horner, dispensado imediatamente depois do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. 2 décadas de trajetória, 4 conquistas seguidas no campeonato de construtores, e agora toda essa herança repousa sobre os ombros de alguém que deve revitalizar uma equipe em declínio acentuado. O Grande Prêmio da Bélgica representou sua primeira aparição oficial como líder da escuderia, e foi precisamente nesse instante que a realidade se apresentou de maneira impiedosamente transparente. Para compreender a verdadeira magnitude do desafio enfrentado por Mekies, devemos retroceder algumas temporadas. O declínio da Red Bull não teve início recentemente. Ainda em 2024, quando a McLaren apresentou pacotes de melhorias devastadores que capacitaram a equipe de Woking a conquistar o campeonato de construtores, os primeiros alertas começaram a soar. Sérgio Pérez, que naquele período ainda ocupava a posição de segundo piloto da Red Bull, iniciou uma sequência preocupante de resultados inconsistentes, isolando Max Verstappen praticamente sozinho na disputa por pontuação. Porém, o que verdadeiramente preocupa a Red Bull é o fato de que até mesmo o tetracampeão mundial Max Verstappen enfrenta obstáculos consideráveis para extrair rendimento do RB21. E quando um competidor da estatura de Verstappen reconhece que o carro apresenta dificuldades de pilotagem, todos compreendem que a questão transcende muito além do que se manifesta superficialmente. A conjuntura tornou-se tão delicada que Yuki Tsunoda, atualmente segundo piloto da Red Bull, vem sendo sistematicamente superado não somente pelos adversários diretos, mas inclusive pelos próprios competidores das equipes associadas Racing Bulls. O final de semana em Spa-Francorchamps expôs simultaneamente as expectativas e os receios da nova gestão Mekies. De um lado, Verstappen alcançou uma vitória expressiva na corrida sprint de sábado, partindo da segunda colocação atrás de Oscar Piastri da McLaren e demonstrando que ainda existe potencial no motor da Red Bull. De outro lado, para a corrida principal de domingo, Verstappen obteve apenas a 4ª colocação no grid de largada, um resultado que em temporadas anteriores seria interpretado como um verdadeiro fracasso pelos padrões da equipe de Milton Keynes. Entretanto, existe um aspecto que poucos observaram. Pela primeira ocasião na temporada de 2025, todos os pilotos vinculados à Red Bull finalizaram entre os 10 primeiros no treino classificatório. Tsunoda em 7º, Isaac Hadjar em 8º pela Racing Bulls e Liam Lawson em 9º, também representando a equipe irmã. Inicialmente, essa situação poderia sugerir um indicativo positivo, mas na realidade expõe algo muito mais inquietante. A Red Bull Racing principal não consegue mais se diferenciar expressivamente de suas equipes satélites. As modificações implementadas em Spa constituíam a grande estratégia de Mekies para iniciar a reversão do cenário. Um conjunto abrangente que contemplava revisões na asa dianteira, entrada lateral dos side pods, cobertura do motor, suspensão e extremidades traseiras. A meta era evidente: descobrir maior estabilidade e previsibilidade, 2 qualidades que o RB21 necessitava desesperadamente. Mas terá surtido efeito? E chegamos ao instante mais esclarecedor de todo o final de semana. Após a corrida,
Mekies foi interpelado pela mídia especializada sobre o desempenho efetivo das modificações, e sua resposta representou um verdadeiro choque de realidade para qualquer otimismo desmedido. Com uma sinceridade contundente, que raramente presenciamos no paddock da Fórmula 1, o novo comandante da Red Bull reconheceu que, embora seja complexo fornecer muito histórico devido à sua recente designação, os indícios são animadores, mas inadequados. Certamente a escuderia está satisfeita com o pacote em relação a ele proporciona performance para o carro? Sim. Ele oferece o suficiente? Não. Ele soluciona todas as limitações de equilíbrio que possuímos? Não. É simples dessa forma. Então, ainda possuímos algum trabalho para realizar, declarou Mekies, com total transparência. Essa honestidade é renovadora, mas igualmente aterrorizante para os admiradores da Red Bull. O que isso representa na realidade? Representa que mesmo com as modificações, o RB21 permanece sendo um carro problemático, complexo de ajustar e que se encontra a uma distância considerável da supremacia que a equipe exerceu entre 2020 e 2023. Representa que Max Verstappen, por mais habilidoso que seja, não consegue mais realizar prodígios isoladamente. E representa que a McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, a Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e até mesmo a Mercedes de George Russell e Andrea Kimi Antonelli, estão agora em um nível técnico muito próximo ou até superior ao da Red Bull. Mas Mekies também esclareceu que não existem questionamentos sobre se eles proporcionaram performance para o carro. Percebemos que proporcionamos. Obviamente, não podemos desconsiderar o fato de que a McLaren também possuía um pacote neste final de semana. Então é a corrida habitual de desenvolvimento entre todas as equipes. Essa afirmação revela uma realidade que a Red Bull não enfrentava há anos. Eles não são mais os únicos capazes de desenvolver o carro de maneira consistente. A conjuntura torna-se ainda mais dramática quando consideramos que restam apenas alguns meses para a temporada de 2026, que introduzirá alterações regulamentares significativas na Fórmula 1. Se a Red Bull não conseguir solucionar os problemas fundamentais do RB21 rapidamente, pode ingressar no novo ciclo regulamentar já em desvantagem, algo inconcebível há poucos anos atrás. A responsabilidade sobre Mekies é colossal. Ele não apenas precisa solucionar os problemas técnicos imediatos, mas também reconstruir a confiança de uma equipe que se habituou a vencer. Max Verstappen, mesmo sendo tetracampeão, compreende que seu quinto título consecutivo está distante de ser assegurado. E pela primeira ocasião em muito tempo, o holandês precisará contar genuinamente com o auxílio de seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda, algo que não ocorria desde os tempos dourados de Sebastian Vettel e Mark Webber. O mais paradoxal de toda essa conjuntura é que a honestidade brutal de Mekies pode ser exatamente o que a Red Bull necessita. Depois de anos de declarações otimistas e compromissos não honrados, ter um comandante que admite abertamente os problemas e trabalha para solucioná-los pode ser o primeiro passo para a recuperação. Mas existirá tempo suficiente? A Fórmula 1 de 2025 está mais competitiva do que nunca. Lewis Hamilton chegou na Ferrari como heptacampeão mundial determinado a conquistar seu 8º título. Charles Leclerc está no auge de sua carreira. Lando Norris e Oscar Piastri formam uma das duplas mais promissoras da McLaren. E até mesmo pilotos jovens como Andrea Kimi Antonelli na Mercedes e Gabriel Bortoleto na Sauber estão demonstrando velocidade impressionante. A Red Bull Racing de Mekies necessita de um milagre técnico e necessita rapidamente. Cada corrida perdida agora pode significar um ano inteiro de sofrimento. A questão que permanece é: será que Laurent Mekies conseguirá restituir à Red Bull o status de equipe dominante ou presenciaremos o encerramento de uma era de sucesso absoluto? Uma coisa é certa:
2025 pode ser o ano que definirá o futuro da Red Bull Racing pelos próximos 10 anos. E vocês, o que pensam? A Red Bull conseguirá se recuperar ou estamos observando o início do fim de uma dinastia? Compartilhem sua opinião nos comentários, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma análise sobre os bastidores mais quentes da Fórmula 1.